Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, saravá a todos, estamos de volta com mais um programa aqui no canal Na Gira da Umbanda. E hoje vamos dar continuidade à série Cozinhando para os Guias e Orixá. Hoje nós vamos ensinar um prato para o nosso pai Xangô, um prato chamado Amalá. Esse prato é um prato preferido do Orixá Xangô e que nós utilizamos para pedir justiça, pedir misericórdia a Xangô nos casos em que nós precisamos resolver uma questão judicial, nós precisamos resolver ali um problema que está parado, está travado, que Pai Xangô traga a sua justiça verdadeira para a nossa vida. E o Amalá é o prato que nós cozinhamos para Xangô para fazer os nossos pedidos. Então, acompanhe conosco. Muito bem, pessoal, estamos de volta aí com mais um programa aqui no canal Na Gira da Umbanda, dando continuidade aí a essa sequência de vídeos falando sobre a cozinha de santo. Aprenda a cozinhar para os guias e orixás. E hoje vamos aprender a cozinhar para Xangô. Antes de começar a nossa receita, vou pedir a você que aproveite a oportunidade, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, clica na opção inscrever-se e na hora que você clicar na opção inscrever-se, vai abrir um menu e você escolhe a opção todas, para que você seja informado, seja notificado de todas as atividades do nosso canal. Aproveita, deixa o seu like, seu joinha, para que a gente possa aí estar crescendo cada vez mais. Então, gente, vamos aprender a cozinhar para Xangô. Então, passo a passo, eu vou passar para vocês aí o processo para a montagem do Amalá, fazendo algumas observações. Para Xangô, eu não utilizo alguidar de barro, eu não utilizo louça. Para Xangô, eu sirvo na madeira. Então, a gente usa tradicionalmente a gamela, que é uma bandeja feita de madeira, que é retirada de uma árvore chamada gameleira. E nesse caso desse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu utilizo uma gamela que eu utilizo há muitos anos, que é uma gamela feita de pau-brasil. Mas, enfim, é na madeira, tá? Então, nós utilizamos essa bandeja de madeira para servir a comida para Xangô. Existe um fundamento para isso, tá? E nós fazemos um revestimento no fundo dessa bandeja. Esse revestimento é feito com a massa de acaçá branco, a massa feita com farinha de milho branca. Mas se você não tiver acesso à farinha de milho branca, você pode usar arroz. Mas durante o processo aí, eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então acompanhe. Muito bem, vamos lá para os ingredientes do Amalá. Então nós temos aí quiabo, 2 kg de quiabo, camarão seco, mais ou menos aí em torno de 150 gramas de camarão seco, cebola, umas 2 cebolas médias, azeite de dendê e farinha de milho branca. Farinha de milho branca é a famosa farinha para acaçá branco, tá? Pode ser usado também arroz. Você também pode, no lugar da farinha de milho branca, pode cozinhar arroz, tá? Depois eu vou explicar por quê. Mas a princípio vamos utilizar a farinha de milho branca. Nós vamos utilizar uma tigela chamada gamela. Aqui na nossa casa nós não costumamos servir para Xangô no barro, nem na louça. Nós servimos na madeira. Essa gamela aqui, essa tigela de madeira, ela é feita de pau-brasil. É uma tigela feita de pau-brasil. Só que a gamela mesmo, ela é feita da gameleira branca. Mas nós temos essa gamela aqui, essa tigela de madeira feita de pau-brasil. E nós vamos utilizar ela porque ela tem um tamanho mais adequado. Então, se você puder, consiga uma gamela para servir para Xangô, na madeira, tá bom? Tem um fundamento para isso.
por que não servir Xangô no barro, e sim na madeira, tá bom? Então agora vamos para a preparação para o corte do quiabo. Então os quiabos, depois de lavados e higienizados, estão aí separados. E nós vamos, antes de começar o corte do quiabo, vamos separar os 12 quiabos mais bonitos que nós pudermos encontrar aí nesse monte. Então o pessoal já separou aí, tá? Já escolheram 12 quiabos, os mais bonitos, os maiores. Então você já separa, escolhe e deixa separado para ser utilizado no final, tá bom? Faz aí a escolha dos 12 mais bonitos e aí agora vamos passar para o corte do quiabo. Vamos cortar o restante dos quiabos. Em primeiro lugar, você vai tirar essa parte superior do quiabo, que nós chamamos de coroa, e o rabinho dele. Você vai cortar, vai fazer um corte em cruz no quiabo e depois vai picar esse quiabo bem miudinho, tá? Xangô gosta de um corte bem miúdo, então você vai picar bem miudinho e vai repetir essa operação em todos os quiabos. Vai cortar todos os quiabos, separando as coroas e os rabinhos num prato, para depois ser despachado corretamente, tá bom? Isso daí nós vamos repetir com todos os quiabos até picar todos. Então vamos agora fazer a limpeza do camarão. Você vai comprar aí o camarão mais ou menos em torno de... Eu comprei mais ou menos em torno de 150 gramas de camarão seco. E aí nós vamos fazer a limpeza do camarão. Vamos tirar a cabeça, rabo. Esse camarão que eu comprei, ele já vem sem cabeça. Então precisa só tirar o rabo e as perninhas, né? Então faz a limpeza do camarão para que a gente possa utilizar o camarão no refogado da cebola. E você também tem a liberdade de escolher se você vai comprar um pouco mais de camarão, se você vai comprar um pouco menos. O camarão ele faz parte do tempero, né? Para temperar o amalá, tá? Então estou utilizando 150 gramas, mas você pode usar mais, aí fica a seu critério, tá? E a qualidade do camarão também, se você quiser uma qualidade superior, então você pode comprar um camarão melhor também. Agora nós vamos preparar o que nós chamamos de tempero de santo, tá? O que nós vamos utilizar no tempero de santo é uma cebola, uma das cebolas que nós separamos para o amalá, tá? Eu já cortei ela aqui em 4 pedaços. O azeite de dendê. O camarão, na verdade, esse camarão aqui são as casquinhas, o que sobrou do camarão, as perninhas, o rabo e as cascas do camarão. A gente não desperdiça nada. Então, isso daqui vai entrar no tempero. Vai ser batido junto com a cebola e o azeite de dendê para formar o tempero de santo, tá? E a gente utiliza também um copo com água, para que, se ficar muito grosso o caldo, a gente dilui com um copo com água, tá bom? Coloca um pouquinho mais de água. Então vamos colocar as cebolas no liquidificador. Vamos bater as cebolas. Vamos colocar aqui o restinho do camarão seco. E azeite de dendê. Vamos adicionar o azeite de dendê. Nesse tempero aqui não precisa pôr muito não, tá? Só uma batizada. E um pouco d'água, um golinho d'água. Vamos bater e formar o tempero de santo que vai ser agregado, vai ser colocado depois junto com o quiabo na hora que for cozinhar o quiabo. Então nós vamos bater aqui. Ficou um pouco seco demais. Vamos adicionar um pouco mais de água. E tem que bater bastante, tá? Tem que diluir bem, misturar bem. Vou dar uma batida aí a mais para dissolver a cebola e misturar o camarão. E vai ficar dessa forma, tá? Vai ficar com esse aspecto o tempero de santo. Aqui ficou um pouco grosso demais. Eu vou adicionar um pouco mais de água. E a gente pode dar mais uma batida. Isso, agora ficou no ponto. Nós vamos aproveitar e vamos passar numa peneira para tirar qualquer resíduo que ficou aí das casquinhas do camarão.
As casquinhas do camarão que ficou aí a gente passa na peneira para se ficar algum resíduo maior, daí a gente já elimina na hora que passa na peneira. Então nós vamos peneirando aí o tempero de santo. Vou pegar aqui o auxílio de uma colher de pau para que a gente possa diluir bem, né? Diluir bem aí o que ficou. Passa numa peneira fininha para tirar qualquer resíduo de qualquer casquinha do camarão. Tá? Importante a gente não desperdiçar nada, né, gente? A gente não pode estar desperdiçando as coisas. É importante que a gente saiba aproveitar tudo. Porque, afinal de contas, tem tanta gente passando fome no mundo, a gente não pode estar desperdiçando comida, né? Então, aproveita lá as casquinhas, aproveita o que ficou lá da limpeza do camarão para fazer o tempero. Então aí já passou bem aí. E agora tá pronto. O tempero fica pronto para ser adicionado na hora que o quiabo for para o cozimento, né? For cozinhar o quiabo, esse tempero vai ser adicionado. Então vamos passar agora para fazer a massa do acaçá. A massa do acaçá branco. Essa massa nós vamos utilizar para forrar a gamela, para fazer uma base onde nós vamos servir o amalá em cima, tá? A gente não pode jogar o amalá direto na gamela, direto na madeira. Então a gente faz uma base utilizando a farinha de milho branca. Se na sua cidade, aí no seu local onde você mora, você não conseguir achar a farinha de milho branca, você pode usar arroz. Você vai fazer um arroz, tá? E vai usar um arroz já mais pro lado, assim, quase chegando no ponto de arroz papa. E vai fazer a base ali do amalá, forrando o fundo da gamela. Mas nós vamos fazer aqui de farinha de milho branca. Então nós vamos utilizar aqui mais ou menos em torno de 1 litro d'água. E vamos colocar a farinha de milho branca aí até chegar num ponto que dê pra gente fazer a massa. Mais ou menos em torno de meio quilo a 600 gramas. Isso depende do tamanho do amalá que vocês vão fazer, tá? Se você vai fazer um amalá com mais quantidade de ingredientes, então a massa tem que ser uma quantidade de massa, do tamanho da gamela também, né? Colocar um pouco mais de massa, porque ficou muito ralo. Depende do tamanho da gamela também, se vocês forem fazer com uma gamela maior, então vai precisar de mais massa para revestir, né? Então isso depende do tamanho da gamela e do tamanho do amalá que vocês vão montar, tá? Vamos acender o fogo para a gente cozinhar essa massa, né? O ponto da massa, vocês vão perceber que ela vai cozinhar, ela vai engrossar e ela vai começar a soltar do fundo. Vou colocar um pouquinho mais de massa que ainda ficou ralo. Vai começar a soltar do fundo, tá? Mexendo, sempre mexendo para não empelotar. Sempre mexendo para não empelotar, sempre no sentido horário, nunca volte ao contrário, sempre no sentido horário, tá bom? Então vai mexendo sempre dessa forma, para não empelotar, sempre mexendo. Então, mais ou menos desse jeito, a massa vai ficar assim no começo, depois ela vai começar a engrossar, tá? Vai começar a engrossar, e aí você vai observar ela chegando no ponto, que ela vai começar a soltar do fundo, vai começar a desgrudar do fundo. Tá? Sempre mexendo, não pode parar de mexer, viu? Vou pegar não pode bater na panela, tá? Não bata na panela. Cozinha de santo não se bate na panela. São algumas dicas que a gente vai dando. Vou pegar uma colher de pau maior aqui que tá queimando minha mão. Essa boca de fogo é muito alta e o calor é intenso. Cozinha mais rápido, tá? Então pode ser que na sua casa, no seu fogão aí, se você for utilizar um fogão comum, demore um pouco mais de tempo para cozinhar a massa. Mas aqui o fogão industrial, a boca
o fogo é mais intenso, então cozinha mais rápido. Aí vocês vão notar que ela vai começar a soltar do fundo, ela vai começar a cozinhar mesmo, o amido vai começar a cozinhar e ela vai começar a soltar do fundo da panela. Aí você vai perceber que a massa está chegando no ponto. Sempre mexe. É duro mexer, viu? Pessoa que faz a caçar faz uma musculação, vai ficar com o braço musculoso. Tá aí mexendo sempre. A massa vai começar a desprender do fundo. Tá aí, ó. Ela já tá começando a ficar mais encorpada. Já tá no ponto já. Tá começando a soltar do fundo, ó. Tá começando a se desprender do fundo da panela. Já deu ponto. Já deu ponto. Pode desligar o fogão. E vamos passar para revestir a gamela. Aí como é que ficou? Massa cozida. Pronta. Depois de fazer a massa do acaçá, agora nós vamos revestir o fundo da gamela com essa massa. Então vamos lá. Nós vamos colocar a massa no fundo da gamela e com o auxílio da colher de pau nós vamos revestindo o fundo. É um trabalho de paciência, tá bom? Você pode utilizar aí um pratinho com um pouquinho de água e para poder ir molhando as costas da colher de pau para facilitar. Um pratinho com água e você vai molhando as costas da colher de pau para facilitar o trabalho de ir espalhando a massa, tá? Porque ela vai grudando na colher e aí você vai molhando as costas da colher de pau, vai molhando as costas da colher de pau na água e isso ajuda a deslizar a colher para você ir revestindo o fundo da gamela com a massa do acaçá branco. Então aí é um trabalho artesanal, né? De um trabalho de paciência para você ir moldando aí o fundo da gamela para servir de cama, né? Servir de revestimento para servir o amalá em cima. Tá aí o resultado do trabalho. A gamela revestida, fundo da gamela já revestida com a massa de acaçá branco, tá? Já está pronta para receber o amalá. A gente vai pegar um paninho, faz um arremate aqui, né? Faz uma limpeza, porque tudo que é feito para orixá tem que ter capricho. Além de ficar gostoso, bem cozinhado, tem que ficar bonito, tem que ficar caprichado, né? Então, pega um paninho, faz uma limpeza e tá aí. A gamela pronta para receber o amalá depois que o amalá estiver cozido. E você pode, lembrando que você pode fazer isso com arroz, que você não precisa fazer exatamente com farinha de milho branca. Vamos partir para fazer o corte da cebola. Vamos cortar a cebola. Então, vamos picar a cebola. Essa cebola vai ser utilizada para refogar o camarão seco no dendê. Então, é uma cebola média picada. Então, já vamos deixar a cebola picadinha, preparada aí, separada para utilizar no refogado. Tá? Aí, cada um pica do jeito que sabe, né? Tem pessoas que gostam de picar bem miudinho, tem gente que pica um pouquinho maior, mas é uma cebola média picada que vai ser utilizada no refogado
Nós vamos refogar o camarão seco no azeite de dendê com cebola. Então está aí uma cebola média picada. Já vamos deixar separado para utilizar na hora que for refogar. Então agora nós vamos passar a dar uma fervura nos quiabos que foram separados logo no início. Aqueles 12 quiabos que nós separamos no início, nós vamos dar uma fervura nele, porque não pode servir o quiabo cru. Mas também não pode cozinhar ele demais, senão ele fica muito mole. Então a gente dá uma fervida nele para que nós possamos depois fazer a finalização do amalá. Tá bom? Então deixa no fogo, começando a fervura, levantando a fervura, você vai contar mais ou menos em torno de uns 10 minutos. Pois bem, pessoal, aí tá o quiabo fervendo aí. Já se passou 10 minutos, tá? Mais ou menos 10, 12 minutos que o quiabo está fervendo. Então já está pronto. Vamos desligar e vamos separar para utilizar no final. Pode escorrer e separar para utilizar no final. Muito bem, pessoal, vamos passando agora para a fase final aí da confecção do amalá. Vamos passar para cozinhar o quiabo e fazer o amalá de fato. Então, o azeite de dendê, não precisa economizar no azeite de dendê, tá? Xangô gosta muito de dendê. Camarão. Cebola. Aí nós vamos refogar. Vamos refogar o camarão e a cebola no azeite de dendê. E aí nesse momento, vocês vão sentir o aroma, o cheiro incrível que sobe aí que você sente que você está numa cozinha de santo. Quando começa a subir o cheiro de dendê, o cheiro da cebola, do camarão seco sendo refogado, o perfume que sobe é incrível, muito gostoso. Isso aí. Tem gente que gosta da cebola um pouquinho mais frita. Tem gente que gosta da cebola um pouquinho mais... nem tão frita assim, né? Mas pra mim já está bom. Aqui tem o resultado. Aqui está o resultado do quiabo picado. Bem miudinho. Bem miudinho. Vamos lá, quiabo. Tempero de santo. Tempero de santo. Não precisa adicionar sal porque o camarão seco já é salgado. O próprio sal do camarão já vai dar o ponto do sal no amalá. Deixa eu baixar o fogo.
fogo aqui está muito quente. Dá um pouco mais de dendê. Um pouco mais de dendê. E aí você vai mexer até que o quiabo cozinhe. O quiabo tem que cozinhar. Agora que já misturou tudo, vou acender mais um pouco aqui. Estava queimando minha mão. A boca do fogo é muito grande. Aí está o amalá já pronto, já cozido. Então nós vamos desligar o fogo e vamos transferir para a gamela. Então nós vamos transferir o amalá para a gamela. Vou arrumar. Agora vamos enfeitar com os 12 quiabos que nós separamos e demos aquela fervura. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aí os 12 quiabos, uma arrumadinha aqui para ficar mais distribuído. Uma arrumadinha para ficar mais distribuído. Aí está o amalá pronto. Lembrando que a coroa e o rabinho dos quiabos que foram cortados você vai despachar no pé de uma árvore ou no mato verde. Não despache no lixo comum. O amalá deve ser servido quente, pegando fogo, tá? Xangô gosta de comer quente. Então sirva o amalá para Xangô pegando fogo, quente. Leve nos pés de Xangô, arreie nos pés de Xangô, reze. Peça misericórdia de Xangô, que Xangô traga a justiça verdadeira para a sua vida e que você possa realizar tudo aquilo que você precisa. Aqui está o amalá pronto, o amalá de Pai Xangô, a comida preferida desse orixá. Arreie nos pés de Xangô, peça, faça seus pedidos para que Xangô traga para a sua vida tudo o que você precisa, a justiça verdadeira de Pai Xangô. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa aqui no canal Na Gira da Umbanda, com mais um ensinando a cozinhar para os guias e orixás. Um abraço, até semana que vem.